Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa tarde a você sintonizado no sistema Canção Nova de Comunicação. É com alegria que nós chegamos até você em mais um programa Trocando Ideias. Você sempre é muito bem-vindo aqui porque é você quem faz a pauta desse programa. Então, nós desde já contamos aí com a sua colaboração. Você pode participar conosco através do Facebook /Trocando Ideias, mandando a sua pergunta por ali. Também por e-mail, trocandoideias@cançãonova.com, pelo telefone no 12 31 86 26 00, que também é o WhatsApp, e ainda por carta, na Caixa Postal 57, CEP 12.630 000, Cachoeira Paulista, São Paulo. Qualquer uma das formas é muito bem-vinda. O que você não pode aqui é deixar de participar. Faça aí a sua pergunta, o seu questionamento, aquilo que é a sua dúvida, mande para nós. Nós estamos aqui e dentro daquilo que nos é possível, a gente tenta responder, tenta trocar ideias. O que a gente não consegue, a gente procura saber, depois a gente traz a resposta, tá certo? Então, já participe conosco aí desde já do nosso programa Trocando Ideias, que acontece ao vivo, direto de Cachoeira Paulista, todas as terças-feiras ao meio-dia. E ao longo da nossa programação você vê as reprises. Talvez você possa estar nos acompanhando aí em outro horário, na madrugada, à noite, mas nós estamos aqui ao vivo, direto de Cachoeira Paulista, às terças-feiras ao meio-dia. Tá certo? Então, desde já, muito bem-vindo. Boa tarde, professor. Bem-vindo. Obrigado, é uma alegria poder nos encontrar mais uma vez, trocar um pouco de ideias. Vamos colocar as ideias aqui, né? Bem-vinda, Lu. Paz, eu gosto de trocar ideias. Você gosta, né? Gosto mesmo. A gente gosta de debater, de conversar, de mostrar opiniões diferentes, mas cada um com a sua, mas trazer aqui, né? Cada um na sua vertente, mas é o trocar ideias que faz a gente crescer, né? Isso. Quero dar um grande abraço para todos, principalmente para os doentes, para aqueles que nos pediram orações. É importante você saber que aqui no Trocando Ideias são pessoas comprometidas com o Evangelho, comprometidas com o desejo de levar até a sua família a melhor mensagem, vida e esperança, e a graça de Deus. E outra coisa, nós somos comprometidos com essa grande família, nos sentimos muito responsáveis. Então, também é muita responsabilidade que a gente fica trocando ideias, porque não somos nós que sabemos tudo, mas é uma experiência que a gente vai passando, né? Uns para os outros, e você também pode passar, mandando para nós, assim, até o que você acha, trocando ideias, sugestões, né? E testemunhos, que é tão bom. Isso vai fortalecer o nosso Trocando Ideias. É verdade. Nós estamos aqui, como diz a Lu, comprometidos com essa grande família, porque para nós é mesmo, né? Para nós é aqui, é na alegria e na tristeza, nós estamos junto com você aí na sua casa, na doença, na saúde, estamos sempre juntos, né? Para louvar a Deus por todas as situações, mas também por interceder, por tudo aquilo que as pessoas nos pedem, né? E que a gente sabe que é necessário no mundo. Como sempre, também nas intenções do Santo Padre, e assim a gente vai. A nossa vida é assim. Eu, antes de entrar no programa, assim, ai de mim se não evangelizar. Então, nós precisamos mesmo estar sempre aí, a postos, de mangas arregaçadas, para trabalhar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas vamos lá, vamos começar a trocar ideias aqui. Professor, a Clécia diz o seguinte: se o batismo é para o arrependimento de nossos pecados, qual a razão de batizarmos nossas crianças com poucos meses de vida? Veja, o batismo não é para a gente se arrepender dos pecados, não. Porque o pecado original, que o batismo cancela, não é um pecado de culpa, é um pecado de herança. A igreja chama de pecado analogicamente com qualquer pecado pessoal. Por quê?
Porque todo pecado ele gera a destruição, gera a morte. O pecado original, essa carência original, mas não tem que se arrepender, porque não é um pecado pessoal nosso. O que o batismo faz? O batismo, ele simplesmente cancela o pecado original. Ou seja, o que é o pecado original? A humanidade se afastou de Deus. O homem foi expulso do paraíso. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Ou seja, ficamos sem Deus. Então, o que diz o catecismo da igreja, lá no parágrafo 1270? Com o batismo, a gente volta a ser filho de Deus, pela graça. Pela natureza, sempre fomos. Pela natureza, toda a criação é filha de Deus. Agora, pela graça, voltamos pelo batismo, passamos a ser membro do corpo de Cristo, herdeiros do céu novamente, porque nós tínhamos perdido o céu, fomos expulsos do paraíso. Entende? E aí recebemos o Espírito Santo em nossa alma, a Santíssima Trindade, e possamos ter uma caminhada agora então com Deus. Então o pecado original não é um pecado de culpa que eu tenho que me arrepender, não, ninguém tem culpa do pecado original, mas é uma herança negativa que nós recebemos. O que é a essência do pecado original? No paraíso, quando Deus criou o homem, né, a igreja ensina que nós recebemos duas graças extraordinárias: a comunhão com Deus, né, e a justiça original. A comunhão com Deus é a santidade. Aquela vida que Adão e Eva tinham no paraíso, ali significa o quê? Aquele Éden, aquele jardim de delícia, significa comunhão com Deus. O céu é comunhão com Deus, é estar em Deus. Nós perdemos isso, por causa do pecado, da desobediência de Adão e Eva. E a justiça original, o que é a justiça original? O homem não teria conflito com ele mesmo, ele estaria sempre em ordem, o espírito acima da matéria, não haveria neuroses, conflitos, traumas, depressões. O homem estaria em harmonia com a natureza não feriria o homem de jeito nenhum, nem pela doença, nem por catástrofe. Terceiro, ele estaria em harmonia com Deus e estaria em harmonia com a mulher. O pecado original rompeu essa ordem, estabeleceu o desequilíbrio, que nós todos sentimos hoje. A natureza ficou enfraquecida. Então, isso tudo só pode ser vencido com a graça de Deus. Então, o batismo vem trazer a presença de Deus em nós, para que com a graça de Cristo a gente possa vencer toda essa miséria humana, a concupiscência da carne, a soberba da vida, que São João fala. Entende? Agora, o pecado pessoal, aí sim, depois que eu fiz a primeira comunhão, tal, eu confesso, o pecado pessoal, aí eu tenho uma culpa nesse pecado, aí eu me confesso, aí eu tenho que me arrepender. Então fica bem claro, o pecado original não é para se arrepender, ele perdoa o pecado original, mas eu não tenho culpa. O pecado pessoal, sim, o pecado pessoal que eu cometo depois do uso da razão, a partir daí de uns 7, 8 anos de idade, quando eu faço a primeira comunhão, principalmente, aí eu tenho que me arrepender para receber o perdão de Deus. E esse perdão de Deus eu recebo por causa do sacrifício do Cristo na cruz. Tá aí, né? Deus é sempre, sempre misericórdia mesmo, esse Deus, né? Ô Lu, eu vou fugir um pouquinho da pauta aqui, porque eu queria esclarecer para as pessoas em casa também. Nós tivemos esse final de semana aqui na Canção Nova, o encontro das novas comunidades. Sim. Mas várias pessoas que podem estar nos acompanhando neste momento não sabem o que é isso. O que são as novas comunidades? As novas comunidades somos nós, né, Carlos? Então, as novas comunidades, elas são uma graça, né? Uma graça que o Espírito Santo tem suscitado na igreja. Um sopro do Espírito. É um sopro do Espírito, através dos movimentos que vieram, né? Até a gente tem, assim, eu tenho uma consideração muito grande pela Chiara Luque, que lá na guerra, né? Os focolares, porque ela avançou e ela trouxe essa novidade para o mundo, né? Agora, as novas comunidades é um sopro do Espírito Santo a partir da RCC,
né, da Renovação Carismática Católica. Ali está a fonte, o olhinho d'água das novas comunidades, a conversão, o batismo no Espírito Santo e o desejo de fazer uma experiência vivendo em comunidade. E, pela graça de Deus, nós temos muitas novas comunidades no Brasil. Muitas. São mais, são mais de 700, 800 comunidades. A Canção Nova, inclusive, é uma delas. Onde as pessoas vivem juntas, comunidade de vida, vivem juntas, e comunidade de aliança, que também se nucleiam e têm o mesmo carisma. O importante é isso. A mesma missão, né? A mesma missão, é o mesmo carisma, uma mesma missão. Para quê? Para evangelizar. As novas comunidades, elas fazem parte dessa corrente de graça, como os papas têm dito, né? Tanto o Papa Francisco, o Papa Bento XVI, João Paulo II, que dizia a primavera da igreja. Então, para cada tempo, o Espírito Santo, ele suscita coisas novas para alcançar aquela época, né? aquela realidade que a sociedade, o mundo está vivendo. E isso isso é um carisma, nova comunidade. Elas estão para o serviço, para né? o serviço, é um dom, é um carisma, né? Então, é um serviço à igreja. Nós, das novas comunidades, também somos católicos, né? Acho que é importante dizer, né? Pertencemos e obedientes à Igreja Católica. Obedientes à Igreja Católica, mas também é uma coisa muito bonita das novas comunidades, aberta ao ecumenismo, às realidades, né? Que o Espírito Santo também vai suscitando em outras denominações, né? Outras igrejas cristãs pelo mundo afora. E que eu acho muito bonito nas novas comunidades, eu penso, sabe, assim, que é o maior fruto da renovação carismática católica. A gente acompanha a renovação carismática desde que ela começou praticamente no Brasil, né? Por volta de 72, 73, com o Padre Jonas. E a renovação trouxe uma coisa espetacular que foi a oração, mas sobretudo grupos de oração, né? E esses grupos foram gerando as novas comunidades. Né? São dois frutos maravilhosos. É realmente aquela primavera da igreja, que são duas flores dessa primavera que o Papa João Paulo II falou. E eu me lembro uma coisa muito interessante do Papa João Paulo II, no ano 2000, quando ele celebrou o jubileu do ano 2000, ele falou assim, que ele queria uma nova evangelização. Quando você quer alguma coisa nova, é porque o que você tinha ficou velho. Né? Não no conteúdo, mas na forma. Né? Forma. O conteúdo é o mesmo. Né? Mas ele falou, uma nova evangelização com 3 características: novo ardor, novos métodos e nova expressão. Nunca mais esqueci disso. Novo ardor no fogo do Espírito Santo. A igreja estava meio adormecida. O Espírito Santo veio e trouxe um novo ardor. Novos métodos. Quanta coisa nova aconteceu. Rádio, TV, internet, CD, e nova expressão. Nessa nova expressão de igreja, eu vejo exatamente as novas comunidades. Por quê? A gente nota uma coisa impressionante. Como é que hoje as vocações para as comunidades são imensas, inumeráveis. A gente vê aqui na Canção Nova, né? O pessoal que faz caminho para entrar na Canção Nova, quanta gente quer entrar. Os jovens, né? Quer dizer, então, o que isso mostra? E outra coisa, não é uma coisa só no Brasil, é no mundo. É no mundo. Um movimento mundial, né? Logo no começo da renovação, eu pude viajar um pouco pela América, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, que teve lá aquele ECLA, né, Encontro Católico Latino-Americano. Eu vi como é que é no mundo inteiro essa experiência de comunidade. E como é que o povo gosta. Agora, a gente sabe que o Espírito Santo ele age na igreja conforme a necessidade. A gente vê que o mundo hoje está se paganizando. E as comunidades são assim como que ilhas de santidade.
no meio de um mar de iniquidade. São oásis, né? Quem não se agarrar numa comunidade dessa hoje, ele pode ser devorado por essa ilha de iniquidade, esse paganismo que está por aí, entende? Então, as comunidades, eu sinto que são, assim, ilhas de santidade nesse universo todo que a gente vive. Somos iguais a todo mundo, Sim. temos fraquezas, Sim. temos misérias, temos defeitos, temos pecados. Somos humanos. Somos humanos, porém, nós nucleamos, isso é importante dizer que é um chamado, é uma vocação, porque é um carisma, é um chamado, é uma vocação, e que atrai especialmente muitos jovens. Né? Mas também tem outras novas comunidades só de aliança. Sim. Tem. A Canção Nova tem comunidade de vida e de aliança, isto é, nós vivemos juntos, mas também aqueles que vivem como profissionais, né, na sua própria cidade, mas sentem esse chamado para o carisma específico, no nosso caso aqui, Canção Nova. Mas em outros lugares, por todo o mundo, é maravilhoso observar o fervor e o ardor missionário. Sem dúvida. Isso que é o mais Sem dúvida. quente, né? A brasa viva nos nossos corações para levar essa novidade, essa nova evangelização, pelo poder do Espírito Santo. E a gente vê, né, assim, só continuando um pouco o assunto, que como foi o Papa João Paulo II que traz essa novidade, a primavera. Então, já era uma preocupação, cada Papa para um tempo mesmo, né? Já era uma preocupação dele também, porque desde o início do pontificado dele, que ele já começou com a Redemptoris Missio, falando da... Né? Mas aí foi trabalhando as famílias e a metodologia dele, porque João Paulo II, para chegar no ano 2000, né? Preparou, né? Teve a década da evangelização, né? Ele fez uns 10 anos, então, que tinha o slogan da evangelização 2000, que tinha o Papa com um reloginho, né? É hora de evangelizar. Então, chamando todo o católico para, né, esse novo tempo. Então, preparando aí 10 anos de formação, porque também a gente acha, não, porque é só a conversão. Não é oba-oba. Foi um período também de muito estudo, de muita formação, para que a gente conhecesse a igreja, né? E a partir disso evangelizar com ardor mesmo. Então é algo muito bonito. E hoje o Papa Francisco, né, vai agregando a isso também essa questão de ir além e a importância também de olhar para trás, para o antigo, né, e de fazer essa comunhão do novo com o antigo. E, nossa, então eu sou assim. E graças a Deus a gente já vê isso nas novas comunidades. Porque já está mesmo, né, uma geração já mais antiga, com os mais novos, mas a gente ir caminhando nesse lindo desafio de não deixar esse mundo tão paganizado. Né? E o que eu acho importante hoje, sabe, é que todos os católicos precisam estar ligados a uma comunidade. Não necessariamente comunidade de vida, mas de aliança. Por quê? Porque igreja é comunidade. A palavra igreja, eclésia, quer dizer uma convocação, uma comunidade. Porque se a gente fica isolado, a gente fica enfraquecido. Numa comunidade, você participa ali, tem curso, tem palestra, tem missa, tem ação evangelizadora, né? E não precisa ficar ali o dia inteiro, você vai lá, comunidade de aliança. Me disseram, um dia eu estive em Fortaleza, me disseram que em Fortaleza tem mais de 1000 pequenas comunidades. É mesmo. Olha que Fortaleza maravilha. é um berçário. É o novo rosto da igreja, não tem como a gente não ver isso. Sempre foi, Fortaleza sempre É aquilo que o Papa pediu, uma nova expressão de igreja. Né? E foi lindo esse fim de semana na Canção Nova, nós vermos as novas comunidades aqui, todos de camiseta da própria comunidade, né? E aquela alegria, claro, não precisava estar de camiseta da comunidade, mas muitas vieram com as camisetas próprias do nome da sua comunidade. E o bonito é a comunhão que existe entre nós, porque nós convivemos em encontros, retiros, né? Então, uma nova comunidade
ela, só de olhar no olho do fundador da comunidade ou no membro, é como se estivesse na mesma comunidade. Deu para entender? Porque nós vivemos esse espírito comum, essa graça que Deus nos deu. Como foi lindo esse fim de semana, vemos aí muitos fundadores das novas comunidades, né? Faltaram bastante, mas a beleza, a maioria que esteve aqui na Canção Nova foi do Nordeste, né? Tivemos também do Rio de Janeiro, tivemos de Minas, tivemos do Paraná, tivemos do Espírito Santo, de vários estados, mas uma só alma e um só coração. Incrível que na hora da pregação, na hora do testemunho, é a mesma realidade de cada comunidade. E o que sopra com o entusiasmo da evangelização é essa força do Espírito Santo, que herdamos da renovação carismática católica. O ardor do Espírito. O ardor do Espírito. Ardor da... Tanto que hoje Novo o Papa Francisco, ele uniu, né, todas as realidades carismáticas em uma só realidade chamada caris, né? Então nós não estamos cada um de um lado, não, todos estamos unidos. Igreja, né? Nessa mesma igreja. força, né, de querer obedecer ao Papa. A voz da igreja para nós é o Papa. Se o Papa vai para um lado, nós vamos com ele. Se o Papa vai para um outro lado, nós vamos com ele. Nós nos firmamos no Santo Padre. E a beleza é ver essa fidelidade das novas comunidades com a renovação carismática católica. Essa corrente de graça. E outra coisa que me impressiona muito nas comunidades é a verdadeira ousadia dos fundadores de comunidades. Leigos, pessoas às vezes simples. Temos aqui o padre Jonas, era um padre e tal, tinha mais condição. Mas a gente vê pessoas simples, né? Que, de repente, Deus dá realmente uma força a essa pessoa, um carisma a essa pessoa e funda uma comunidade e a coisa caminha. Sabe, eu vejo aí um paralelo com os fundadores das congregações. Um São Francisco, um São Domingos de Gusmão, um Santo Inácio de Loyola, que eram jovens, que antes de serem ordenados sacerdotes, já tinham o seu grupo lá de trabalho, como o Santo Inácio de Loyola, 9 estudantes da Sorbonne, que depois virou a Companhia de Jesus. Eu vejo isso mudando o que deve ser mudado, né? Como diz o latim, mutatis mutandis. A gente vê hoje acontecendo isso de novo. É realmente uma ação maravilhosa do Espírito Santo, para que a igreja evangelize. Eu convido a todos a querer conhecer. Sim. E a pertencer a alguma comunidade. Procure aí, né, onde você está, uma comunidade para que você possa estar próximo e se fortalecer, porque realmente, né, a gente quando está em comunidade, até mesmo nas nossas dificuldades, nossos momentos de oração, é ali também que a gente encontra força, né, e o sustento da intercessão de um irmão para levantar. Aguenta firme, vamos embora, né, porque ainda tem muito a ser feito. Então tá aí o convite. Professor, voltando ao pecado original. A Jéssica Ribeiro, ela é de Taubaté, ela diz assim: Jesus nasceu sem o pecado original. Claro. Se a dor e o sofrimento passaram a existir a partir do pecado original, por que Cristo sofreu? Para tirar o pecado original. Exatamente isso. Aí a gente entende, com o sofrimento do Cristo, Jéssica, a gente só entende o horror do pecado, a hediondez do pecado, quando a gente olha o que o pecado fez com Cristo na cruz. Não tem... É por isso que o catecismo da igreja, eu até me lembro o parágrafo 1448, o catecismo fala assim: não tem nada pior no mundo, para o pecador, para a igreja, do que o pecado. Porque o pecado, ele cobrou a morte de Deus, a morte de Cristo na cruz. Então,
o pecado original realmente entrou na humanidade e trouxe a morte. Para tirar a morte, foi preciso que Cristo morresse. Então, a liturgia fala, com a sua morte, ele matou a morte. Que história é essa? Né? Aqui nós temos que entender uma coisa, gente. O pecado, ele fere a majestade infinita de Deus. Então, o pecado, ele se torna uma culpa infinita. Porque uma coisa, eu cometer uma falta contra você, que é uma falta humana. Agora, quando eu dou um tapa no rosto de Deus, o pecado, aí a minha culpa torna-se infinita. Porque a majestade de Deus é infinita, não é com a majestade sua. Então, resultado, a humanidade inteira estava condenada ao inferno. Por quê? Porque a humanidade inteira tinha uma culpa infinita diante de Deus. O catecismo fala que ainda que o homem mais santo morresse da cruz, era insuficiente para resgatar a humanidade, ou seja, para reparar a ofensa que o pecado faz à majestade infinita de Deus. Então precisava de uma reparação de valor infinito, que só Deus podia fazer. Então o Cristo desce do céu. Está lá na carta aos Hebreus, né? Capítulo 10, o verbo no seio da Trindade fala: dai-me um corpo, Pai, para que eu faça a tua vontade. Porque sacrifícios de holocausto não foram suficientes para pagar o pecado do povo. Era apenas um sinal, uma preparação. Ele é o verdadeiro Cordeiro. Então o Cristo, aí está o amor de Deus, né? Ele ofereceu a sua vida, que tem valor infinito, para pagar a nossa culpa, ou seja, para reparar a majestade infinita de Deus, ferida pelo pecado da humanidade. Por isso que o Cristo sofreu. Agora, aí o catecismo fala de muitas maneiras o sentido desse sofrimento de Cristo. Uma delas, o catecismo fala, para mostrar como Deus nos ama. Porque oferecer a vida de Deus por nós é muito amor. Segundo, para dar um sentido ao nosso sofrimento. Todos nós sofremos. O sofrimento é meio que o pão de cada dia de todos nós. Então, quando eu tomo o meu sacrifício e coloco junto ao sacrifício de Cristo, eu estou cooperando para a salvação do mundo. Que São Paulo fala na carta aos Colossenses, né? 1:24. Eu completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo pela igreja. Então, o Cristo quis escolher o caminho do sofrimento, ensina a teologia, para que o nosso sofrimento também pudesse ter sentido. É como se Deus pegasse esse lixão do mundo, que é o pecado, e ele reciclasse esse lixão. Então, Deus fez do pecado a matéria-prima da salvação, em Cristo e em nós. Então, é uma das coisas mais bonitas da nossa fé, é entender isso. O sofrimento de Cristo é que salvou o mundo, porque ele ofereceu a justiça divina, uma reparação de valor infinito. Por isso que São Pedro fala, na Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, não nos foi dado outro nome embaixo do céu, no qual nós tenhamos salvação, porque ninguém, nenhuma entidade, nenhuma outra ofereceu a Deus esse resgate de valor infinito para que a humanidade pudesse ser libertada do pecado e da morte eterna. É o mistério da redenção. É um mistério, tão bonito, né? E lindo mistério. É um mistério, mas é lindo. É um mistério de fé. De fé. Porque se não é pela fé... Nada tem sentido. Se que eu quiser explicar racionalmente, eu sou uma pessoa assim que eu preciso afirmar sempre a minha fé. Sempre a minha fé e diante de Deus eu novamente afirmar-me na fé, na confiança dos planos de Deus, das coisas que eu não entendo, eu dizer, Senhor, eu creio, eu não entendo, mas eu creio. Venha em auxílio a minha fé. Eu não entendo, mas a igreja entende. Isso. Por quê? Porque eu tenho essa mania de querer ficar buscando explicação. Então, eu leio a palavra de Deus, aí eu quero ver lá por que falou aquilo, por que aquilo. Vou lá no Novo Catecismo, pesquiso, vou lá hoje no Google, né? Vou lá, mas tá puxo certo. Aqui. Por quê? Porque eu sou muito... desculpa, eu quero... É racional mesmo, eu quero conhecer, e tenho sede de conhecimento, mas só que é isso.
eu percebo que a sede de conhecimento, muitas vezes não é a sede de conhecer para adorar a Deus, para servir melhor a Deus, mas para conhecimento, conhecer, o ego, né? E eu digo isso, né? É um mistério da fé. Tem coisas que não se explicam, é igual o Santo Agostinho, é aquela história tão... Santíssima Trindade. É tão linda, né? E é verdadeira essa história. Você se lembra dela? Então, ele estava meditando o mistério da Santíssima Trindade. Igual eu, na né? praia, né? Na praia da cidade Por isso que eu dele, gosto dele. cidade de Tagaste, norte da África. Aí ele não conseguia entender o mistério da Santíssima. Aí disse que viu uma criança que ia lá, pegava água numa vasilha e botava num buraquinho. Ia lá, pegava água. Ele perguntou, menino, o que você está fazendo? O senhor não está vendo? Eu vou colocar o mar nesse buraquinho. Mas não cabe. Aí disse que o menino falou para ele, é mais fácil eu colocar o mar nesse buraquinho do que o senhor colocar o mistério da Santíssima Trindade na sua cabeça. Então é isso aí. Aí ele parou. Não, ele parou. Aí disse aquela frase, Deus não é para ser entendido, é para ser adorado. Adorado. Então eu falo isso para a Luzia. E ele fala ainda mais, se você entender Deus, pode ter certeza que você entendeu um Deus falso. O Deus verdadeiro ninguém entende. Ninguém entende. Senhor, eu não entendo. E tem tantas coisas para me dizer que é até invenção, né? Essas coisas, essas tentações, ou até, sei lá, coisas que a gente quer ter razão em tudo. Aí eu só tenho que me abaixar e dizer, Senhor, eis-me aqui. Perdão pelo meu orgulho. Vamos lá, Senhor. Eu creio. Venha auxílio a minha fé. E eu penso que é importante a gente reconhecer isso. Porque nós não vamos ter mesmo explicação para tudo. Não. Até mesmo na doutrina da Igreja Católica, às vezes até numa declaração do Papa, né? Na palavra de Deus, né? Mas aí entra também, Carla e Felipe, a oração. Sim. Porque na medida que você percebe que o ser humano está se orgulhando e querendo muitas explicações, né? E racionalizando, você também entra na oração. E quando nós entramos na oração, as coisas vão se explicando, né? Sim. Não é explicando na lógica, mas dentro de nós vai sendo revelado, vai sendo revelado pela fé, né? Pela perseverança na vida com Deus, na vida cristã, na vida de serviço ao Senhor. E é tão bonito ver isso. Uhum. E a gente precisa sempre lembrar de que tem hora que a gente tem que pôr um ponto final na cabeça também, né? Eu não entendo e pronto. E pronto. Não adianta eu ficar ali, não, pronto. Eu fico lembrando na época, há muitos anos, logo que eu cheguei na comunidade, a gente tinha até a gente até brincava entre nós, porque a gente tinha uns cartazezinhos da Madre Basileia Schlink. Ai, maravilhoso. E tinha um que dizia assim, meu Deus, eu não te entendo, mesmo assim confio em ti. E a gente brincava na comunidade, a gente ficava assim, meu Deus, eu não te entendo, mesmo assim eu não te entendo. A gente ficava, às vezes até entre nós, quando aconteceu alguma coisa, meu Deus, eu não te entendo, mesmo assim eu não te entendo, né? Mas isso não quer dizer que a gente não tenha fé, eu não entendo, pronto. Tá, mas vamos para frente. Mas a igreja também fala para a gente estudar, né? Os santos doutores diziam o quê? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino dizia assim, eu creio para compreender e compreendo para crer. Ou seja, primeira coisa eu tenho que... Eu creio para compreender. Primeira coisa eu tenho que crer. Crer. O que está no catecismo da igreja é o que eu creio. É o que você falou, não importa se eu entendi ou não entendi. Eu creio, porque a igreja falou e a igreja não erra na doutrina. Mas aí, então, eu creio para compreender. Agora, eu compreendo para crer mais ainda. Então, eles estudavam para crer. Por que eu gosto de ler os santos doutores, 33 santos doutores? Porque eles acreditaram e compreenderam, eles creram mais ainda. Né? Agora, claro, é o que você falou mesmo, cara, tem coisas que a gente não vai compreender. O mistério da Santíssima Trindade, a presença real do Cristo na Eucaristia. Colocar água... Aí é fé mesmo. Buraquinho, né? O mar dentro daquele buraquinho. Aí na praia.
Mas é preciso conhecer também aquilo que a gente pode, enquanto conhecimento, tem mais é que investir mesmo. A gente fala que muitas vezes a gente peca e muitas pessoas pecam por ignorância, porque existe o conhecimento da igreja, da doutrina. Agora, daquilo que é mistério de fé, não adianta. Então é fé e a gente tem que acreditar. Isso eu gostaria de acrescentar que assim, eu acho maravilhoso. Acho não. Eu vejo que é maravilhoso a fé do povo simples. Sim. É. Quando eu falo povo simples, que não teve acesso ao estudo. Mas tem o dom, Pela né? tradição também, Mas bem pela tradição. Eu vejo pelos meus parentes, né, que moram ainda na zona rural, e tantas pessoas que vêm aqui na Canção Nova. Eu me emociono só de falar. Que chegam aqui, às vezes até sem condições de chegar financeiramente, né? Mas, e que não tiveram, às vezes, nem o fundamental, né? Ensino fundamental, mas tem uma fé, tem uma confiança em Deus, que dá banho em mim e talvez em muitos de nós. Sim, sim. Então, é aquela fé pura, né? Aquela fé, nem é a fé popular, é a fé mesmo de se firmar na força, na graça, na proteção de Deus, no auxílio do Senhor, né? Na presença dEle na sua vida. São as pessoas muito que bonito. vivem verdadeiramente da providência, né? Que é aquilo que vai de acordo com o que Deus tem para elas e se lança. Né? Na sua simplicidade se lança, não sabe o que vai ser o amanhã, mas por Deus vai dando, né? Esses dias o Papa Francisco falou uma frase que tem tudo a ver com isso aí. Ele falou assim: se vocês quiserem conhecer tudo sobre Nossa Senhora, ouçam os teólogos. Mas se vocês quiserem conhecer a fé, a Nossa Senhora, olhe para o povo. Pronto. Os teólogos explicam tudo, os dogmas, e é importante. Sim. Mas a fé, ele fala, é só a gente em Aparecida que a gente vê, ou aqui. Como o povo tem sede de Nossa Senhora. Em Nazaré, né? Nazaré. Lá em Belém. Não, todos os santuários, todos os santuários marianos. Todo santuário mariano, Meu em Deus, Fátima, Todos os santuários, ali. Medjugorje, Fátima, Aqui Lourdes. Nazaré, Fátima, Lourdes, eu tô falando de Guadalupe. Nazaré em Belém, né? A porta de aqui. Nossa Senhora aqui. Aqui, o Círio do de Alberto Nazaré. Taveira, Aqui no Pará. do Belém do Pará. O Círio. São milhões 2, 3 e milhões de pessoas. É uma devoção Diz realmente que no Brasil inexplicável. é a maior que existe. Agora vocês imaginam. E qualquer capelinha, né, que a gente vê por aí, é oferecida à Virgem Maria. Aqui a Virgem pertinho, Maria está sempre testada. Nossa Senhora da Santa Cabeça, aqui pertinho de nós, né? Olha, tem acontecido milagres ali. É fé, minha gente, é fé. O negócio Peçamos fé ao Senhor. Peçamos sempre. Senhor, aumenta a minha fé. O Senhor aumenta. Gente, eu quero lembrar que nós estamos no mês de novembro, falando em Nossa Senhora. Olha aqui, você que recebeu o calendário da Canção Nova esse ano, novembro, quem Parece está? que até nós combinamos, não? É ela, Nossa Senhora das Graças, que nós vamos celebrar agora no mês de novembro, né? Que está aqui no nosso calendário, né? Nosso boleto calendário aqui, que você recebeu. E eu achei muito interessante porque todo no calendário sempre tem aqui, ó, eu me comprometo. Então, a cada mês, vamos dizer assim, tem uma intenção. E a do mês de novembro é aqui, olha, aproveite o final do ano para aumentar o valor da sua contribuição e ajudar a Canção Nova a evangelizar 100%. Então, você que já fez a sua contribuição, que vai fazer, mas se pode fazer também o algo a mais, e aqui, ó, no boleto também, e se você pode já aumentar a sua contribuição, muito obrigada. Faça isso. Novembro é um mês complicado também, porque é o mês onde a gente paga a primeira parcela do 13º, né? Porque a gente sabe, hoje em dia, a gente está vendo aí a reforma previdenciária no Brasil, que está sendo aprovada aí, já teve a reforma trabalhista.
sabe que hoje a maioria dos nossos encargos, das despesas, é com o pessoal. E é justo, porque todo operário é digno do seu trabalho, é digno do seu salário, né? Então, nós temos muitas pessoas que estão conosco aqui nessa missão de evangelizar, muitos colaboradores, e que é justo, né? Aqui, ó, estão os nossos operadores de câmera, nossa produtora, lá na Switcher também, que... E nossos missionários. Nossos missionários, que são dignos de receber o salário, o 13º, né? Os que estão aí em período de férias e tudo mais, enfim. Então, ajude-nos. Agora, se você puder já no mês de novembro aumentar a sua colaboração, desde já, nosso muito obrigada. Seja ela no débito automático, seja ela por cartão de crédito, seja ela por boleto, seja ela no calendário, seja ela naquele... Nas casas de missão. Por arrecadadores, nas casas de missão. O que você puder fazer é muito bem-vindo, porque para nós foi uma alegria tão grande, né, a gente celebrar os 103% do mês de outubro, né, então, que nós queremos continuar aí, né, nesse lindo desafio de alcançar os 100% sempre para que a evangelização atinja os 100% neste mundo, como nós já falamos aqui no começo do programa, este mundo que está cada vez mais paganizado, que a gente possa aí ser realmente essas, não só ilhas, mas riachos que vão correndo, né, e despaganizando o mundo com os 100% de evangelização. Nós precisamos entregar um mundo mais evangelizado para Deus. É engraçado, né, Carlos? Você estava falando isso aí. Eu estava me lembrando uma coisa que eu li ontem de um bispo do Chile, ele dizendo, por que está havendo tanto conflito hoje na América Latina e tal? E o bispo disse, é falta de Deus. É falta de Deus. Os homens não estão se entendendo mais. Então, conflito, o povo na rua se matando, se brigando. O bispo dizendo, falta de Deus. O homem está virando as costas para Deus. Então, mais do que nunca, evangelizar. Quer resolver sozinho, né? Cobre, graças a Deus, pela televisão, pela internet, cobre o mundo inteiro a evangelização. Cobre. Com a graça de Deus. Eu vi que agora também teve uma participação de Portugal, então já o nosso abraço aqui a Portugal, que nos acompanha nesse momento, que também tem o seu projeto Time Almas local. Mas se você também pode contribuir lá, né, com como benfeitor, mas também aqui conosco no Brasil, toda forma de contribuição é muito bem-vinda. E a gente sabe que o povo é maravilhoso mesmo, nos ajuda, né? Mas nunca... Cara, até quero dizer assim que é uma intuição minha, tá? Aqui. Que existem pessoas que estão, no caso, você, que está pensando, nossa, eu sempre pensei em ajudar a Canção Nova, mas nunca fiz. Então, é importante hoje. Comece a fazer. Né? Comece a fazer já desse mês. A partir de hoje, você já pode ligar no 12 31 86 2600, fazer o cadastro. Ou entrar no site, né? Ou entrar no clube.cancional.com e já faz o seu cadastro ali, né, como um novo sócio. Venha fazer parte da família Canção Nova. Amém. Nunca é tarde, sempre dá tempo, então junte-se a nós nessa missão. Eu abracei uma pessoa esses dias, até de uma nova comunidade. Ele me dizia, esses dias não, último fim de semana. Ele falou, olha, eu sou de uma nova comunidade, mas a minha mãe me criou na Canção Nova, pela rádio primeiro, depois pela televisão. Então, a minha mãe continua sócia. A rádio. E eu também, quando posso, eu mando, porque eu sei que vocês é que alimentam esse Brasil pela palavra de Deus, pelos meios de comunicação. Eu achei tão bonito. E um outro senhor que veio também no Amor Vencerá, nesse último Amor Vencerá que eu fiz, me abraçou e disse, olha, eu fui sócio da Canção Nova e há 15 anos eu deixei de pagar. Por vários motivos, também não fiquei perguntando. Aí ele falou, mas hoje eu já fui ali na recepção do Clube da Evangelização e já fiz o meu cadastro. Reativou. Reativei. Aí eu pensei, meu Deus, bendito sejas,
porque alguma coisa tocou o coração daquele homem. Sem dúvida. Sem dúvida. Uma coisa boa, né? Boa, muito boa. Graças a Deus. E eu gosto sempre de lembrar também, assim, por exemplo, eu sou sócia da Canção Nova há 32, 33 anos. Então, antes de eu vir para a Canção Nova, porque eu estou aqui há 31, eu já era sócia. Vim para a Canção Nova e continuei sendo sócia. Né? Contribuo até hoje. E assim, eu sei que tem vários missionários, tanto do núcleo como do segundo elo, que mesmo sendo membros da comunidade, também, né, são sócios, porque a gente acredita e sabe que a moedinha faz milagres mesmo. Né? Então, a gente com quer... Deus é muito. Como nós somos beneficiados com a graça de Deus, a gente quer, né, que as pessoas, que muitos outros sejam também beneficiados. Então, tá aí o nosso apelo, né, no bom sentido de que para que você se junta a nós, né, nessa família, nesse lindo desafio de despaganizar o mundo evangelizando. Vamos lá. Professor, meu bebê morreu 2 dias depois do nascimento. Muitos falam que ele é um anjo e está em Deus e intercede por nossa família. Posso pedir a intercessão dele? A igreja realmente afirma isso? Bom, a igreja não proíbe que a gente peça a intercessão dos nossos parentes, dos nossos mortos, que morreram na amizade de Deus. Uma criança de 2 dias, né, eu espero inclusive que tenha sido batizada, né? Se uma criança de 2 dias foi para Deus, né, a gente espera que esteja no céu. Se está no céu, pode interceder por nós, entendeu? E no céu ela não vai ser mais criancinha, no sentido de não ter consciência, não. Nas coisas a pessoa atinge a sua plenitude de maturidade em Deus. Então, nós podemos interceder sim. Tem uma frase aqui no Catecismo, que eu gosto muito de lembrar, que diz assim, quando fala da comunhão dos santos, diz assim que nós podemos rezar pelas almas do purgatório e quanto mais nós rezamos por ela, mais elas rezam por nós. Está escrito no Catecismo. Eu tinha dúvida sobre isso. Se a gente podia pedir intercessão das almas no Catecismo. Pode, porque elas intercedem por nós. Aí eu fico, minha mãe vou acender uma velinha. Eu disse, mãe, estou com dificuldade de fazer uma prova. Vou acender uma vela para as almas do purgatório. Olha como é que o povo antigo já tinha esses conhecimentos. Minha mãe estudou em colégio de freira, colégio do Carmo, em Guará. Sabia, já acreditava. E agora eu vejo no Catecismo, realmente a gente pode pedir a intercessão das almas das pessoas que já morreram, mesmo que a gente não tenha certeza que esteja no céu. E, agora sou eu que faço a pergunta. E se o bebezinho não foi batizado? O Catecismo diz o seguinte, a criança que não foi batizada, a igreja acredita que ela vai para Deus. E o Catecismo cita uma frase muito bonita, aquilo que Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas. Oh, meu Deus, entendeu? Coisa linda. Então, a igreja acredita que as crianças, mesmo tendo morrido sem batismo, é claro, porque qual é a colocação que a igreja faz? A salvação ordinária é pela fé e pelo batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Mas Deus, na misericórdia dele, tem caminhos que nós não conhecemos. Onde ele... É o tal da água no buraquinho. São os mistérios. Entendeu? Então, o Catecismo coloca isso aí. Certo? É tão lindo, né? Porque a gente vê que Deus é tão misericordioso e a igreja não fica atrás mesmo do seu, né, do mestre, e sempre também dando alternativas de misericórdia, né? Para que a gente possa caminhar. A gente só não é melhor porque a gente não quer mesmo, né? Mas vamos lá. Luzia, a Aliane Barreto diz o seguinte: tenho visto personalidades fora da igreja se posicionando contra a pornografia e propondo aos jovens a castidade. Quando a mesma proposta vem da igreja, não é acolhida da mesma forma, até mesmo por parte dos seus fiéis. Qual seria o motivo dessa incongruência? Então, eu não estou para responder, mas eu fico imaginando assim o que poderia ser. Muito, eu creio que é preconceito, né? Se a igreja, isso tem muito em jovem, né?
muito em adolescentes e pessoas que geralmente estão em busca, né? Isso é um sinal bom, Sim, sim. porque é a pessoa que está em busca. Uma hora ela vai chegar lá, né? Quem busca, procura. Agora, eu vejo mais assim no sentido de ser um preconceito, porque é a igreja falando. É lei. É lei, eu ia falar, legalista, né? Os preceitos pesados. É uma norma, né? As coisas pesadas. Mandamentos. Então, Não tudo pecar que contra a castidade. tem a sensação de lei, de legalismo, de, você falou, obrigação. Então, a gente... Agora, se a gente ouve até propagandas do governo, né? Áreas da saúde, falando sobre isso, esses assuntos, a gente fica mais atento, porque a nossa cabeça está mais aberta para, vamos dizer assim, Não tem para preconceito. aquilo que não é religioso. Sim. Né? Não parece que é uma norma. Hoje em dia é muito comum as pessoas dizerem: eu não tenho religião, eu acredito em Deus, eu não tenho religião, eu prefiro viver do jeito, a minha religião. Eu e Deus. Eu e Deus, a minha religião. Então, para mim, eu vejo mais desse lado. Eu acredito também muito nisso, como aí a gente entra naquela coisa que a gente já falou dos antigos, das pessoas simples, né, que a gente sempre escuta isso, que as palavras comovem, os exemplos arrastam, né? Então, a nossa grande responsabilidade também é em ser exemplo, né, em ser coerente com isso, porque realmente o jovem, eles estão de olho na nossa postura, né? Então, eles esperam de nós esse exemplo. E se a gente fica falando muito nessa questão, é pecado, né? Aí ele já fica assim, lá vem, né? Aí já se armam, porque fica uma lei mesmo. Mas se a gente vai tratando de maneira... usar a palavra mesmo, né? Eu acho assim, de uma maneira que faz bem ou faz mal, mas tirando esse moralismo, né? Esse moralismo, né? Porque o jovem ele gosta de fazer o contra mesmo, né? De ser do contra. Então, o jovem não, né? Como diz a Luzia, de uma pessoa que era revolucionária jovem continua sendo, né? Depois de adulta, continua sendo revolucionária nesse sentido de gostar das coisas diferentes, né? De ter uma bandeira. Então, eu penso que se a gente tira disso como um legalismo, como, né, um moralismo exagerado, a coisa fica mais leve. Mas nem por isso a gente pode também isso deixar a coisa mais sem o peso que tem que ter, porque, né, a gente precisa viver, a gente não pode estar aí levando as coisas muito na flauta, né? Mas é a maneira de falar e de colocar para o jovem que hoje é mais... E também, Carla, eu estou pensando aqui, tudo que é da igreja, né? Só entende quem tem uma conversão. Sim. Uma conversão para Deus, uma renovação de vida, né? Uma busca, né, das práticas, porque é o Espírito Santo que nos leva, nos move a isso. Então, realmente, por exemplo, o Novo Catecismo, nós falamos dele aqui, documentos da igreja. Para muita gente, isso é pesado. Não vale nada. Isso é pesado. Mas para nós que fazemos a experiência, por isso que é importante fazer a experiência. A experiência de que Deus me ama, eu me entrego a Ele, eu me arrependo dos meus pecados, e parece que uma luzinha assim, ilumina, e nós vamos começando a ver com mais clareza as coisas que os apóstolos nos trouxeram. A doutrina da igreja, né?
tudo que nós falamos aqui, até do Novo Catecismo, a Palavra de Deus. É um novo entendimento. Enquanto a gente não tem isso, tem muita gente que já tem logo como criança, como adolescentes, né, como jovem. Eu tive na minha juventude, não foi na adolescência. E vida adulta. Mas enquanto isso, é pesado qualquer coisa que venha de lei, de doutrina. Sim. Mas é bonito a gente ver, está falando aí de castidade, né? É bonito a gente ver um jovem falar de castidade. Eu vi o programa Revolução Jesus, né? Você vê aquele jovem ali, o Tiago e tal. Porque quem está ouvindo sabe que não é fácil para o jovem viver aquilo. Não, e eles também falam, né? E se ele dá um porque testemunho também desse, o Tiago. ele arrasta muito mais do que alguém... Que não é fácil, não é porque assim, tá bonitinho, para mim é fácil, porque... Não, fala do real, difícil, mas é possível. Então... O PHN, né? Quer dizer, quantos jovens estão aí por causa de um testemunho de jovens, né? Realmente funciona, né? É eficaz. É possível. Vamos lá, né, gente? Vamos testemunhar mais. Professor, aqui não se identificou, diz assim: tive uma filha antes do casamento. Ela é uma bênção para mim. Sei que cometi um pecado. Porém, se para confessar preciso estar arrependida, como posso me arrepender dessa relação, já que por meio dela tenho hoje a minha filha? Separa as coisas. Uma coisa é sua filha que você ama, que Deus ama, que não tem nada a ver com o pecado que foi cometido. Todo mal Deus tira. Separa as coisas. Ama tua filha, abraça tua filha. O teu pecado, você já deve ter, o teu pecado de ter vivido a vida sexual antes do casamento, você já deve ter se arrependido, confessado. Acabou. Ame tua filha com todo o amor do mundo, independente do que passou. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Exatamente. Né? Aí a beleza de Deus, né? Deus não fica olhando o pecado da gente e passando, não, de jeito nenhum. Você se arrepende, acabou. Ame sua filha com todo o amor do mundo. E talvez aí tenha até um pouco de sentimento de culpa. Pode ser. Né? Porque todos nós trazemos sentimentos de culpa, de alguma coisa na nossa vida. Sim. Né? E só Deus para curar, só o Espírito Santo. A salvação de Jesus, né? Então, às vezes, aquele recalque, né? Poxa, de uma coisa que eu fiz, né? Que eu tenho que me arrepender, mas o fruto foi tão bom, que é a minha filha. Então, isso fica um conflito muito grande. Por quê? Porque como eu vejo o fruto, mas... eu tenho que agora me desculpar, né? Eu me desculpar. Então, aí entra também numa busca de querer explicação. É a hora exata de dizer, não, o fruto, Deus, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Deus sabe do mal tirar o bem. Ele sabe do mal tirar o bem. Embora que lá atrás eu... tive um escorregão e as coisas foram desse jeito, mas eu tenho aí a minha filha que o Senhor me concede aí está beleza, mesmo, aí está a beleza de Deus. Para mostrar quanto Deus é maravilhoso e bom. Deus sabe do mal fazer o bem. E por isso que a igreja está sempre nessa coisa, e é sempre a favor da vida. Até mesmo as pessoas falam, até mesmo em casos de estupro, por que a igreja não permite o aborto? Porque não é... A criança não tem nada a ver. A criança não tem nada a ver com isso. A culpa do estuprador. Então, a gente precisa sempre estar atento a isso, né? Que de todo mal Deus tira um bem. Agora, a Luzia falou do sentimento de culpa, e é isso. A gente sempre tem que lembrar isso também. Que Deus é sempre, sempre, sempre misericordioso. Nós é que não somos. Às vezes, nós não nos perdoamos. Isso. A gente fica remoendo umas coisas que Deus já perdoou, Deus já... Isso é muito importante. Se perdoar. A gente não se perdoa. Se perdoar é muito importante. Vamos fazer essa experiência. Vamos nos perdoar, né? Já pecado confessado, perdoado por Deus, pecado já era. Então, nós também precisamos nos perdoar. Vamos viver aí essa semana, uma semana melhor nesse sentido. Eu quero aqui só fazer um último apelo, lembrando que agora, nesse próximo domingo,
é o Dia Mundial do Pobre, né? É o terceiro ano que o Papa Francisco, depois do Ano da Misericórdia, instituiu o Dia do Pobre. Então, aí na sua paróquia, na sua diocese, deve ter algum evento e deve ter algo que estão fazendo. Vamos nos envolver, né? Vamos aí ajudar, porque nós precisamos ser aí solidários com os pobres em todos os sentidos. Então, os pobres de material, mas de uma maneira especial nesse final de semana, vamos fazer algo a mais, tá certo? Deus abençoe você. Até o próximo programa, com a graça de Deus. Obrigada, professora. Obrigada, Luzia. E a gente se encontra. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.